Olá, você está no De Frente com as Nutris. Eu sou a Camila Vasconcelos. E eu sou a Inara Bessa. E hoje nós vamos falar sobre a famosa cirurgia ortognática. Aquela que todo mundo tem aquela duvidazinha. Será que eu preciso? Será que dói? Será que é difícil? Eu vou ter que ficar comer quanto tempo sem comer? Comendo sopinha. Dá medo, né? Dá muito medo. Qual profissional que eu vou buscar para fazer essa cirurgia bem delicada em mim? Será que meu filho precisa? Bom, se você tem todas essas dúvidas, fica aqui nesse vídeo, porque a gente vai te ajudar com tudo, todas as dúvidas. É isso aí. Não se esqueça de curtir esse vídeo, comentar, compartilhar com alguém que você acha que precisa saber sobre esse assunto. E, por favor, se inscreva no canal. Não dura 2 segundinhos e pra nós é muito importante. Rapidinho. Tá certo? Antes de mais nada, vamos falar dos nossos patrocinadores. Exatamente. Começa pelo que a gente esqueceu no episódio passado. A MS Saúde, que é uma empresa fantástica de contabilidade, que auxilia todos esses profissionais da área da saúde a terem um olhar mais amplo sobre o lado financeiro, né? Sobre o empreendedorismo. Inclusive, tem até uns cursos, umas adaptações para secretária. Tem treinamento de funcionário, secretária, software. Tudo que você precisa. Gente, eles são muito completos. Então, se você é da área da saúde ou conhece alguém que precisa dessa assistência, procura aí o arroba deles, que eles vão conseguir te auxiliar. Além disso, temos a Avocado, Coisas Mirabolantes, com a nossa equipe, Zanonzitio, que tá aqui, Vitão, que tá ali atrás, só observando a gente, que eles oferecem toda essa estrutura maravilhosa para nós. Body Shopping, nossa loja de suplementos favorita, que tá com a gente para tudo e qualquer coisa e qualquer ideia mirabolante que a gente tenha, né? Além disso, temos a nossa beleza com a Letícia Spagnoli, que nos orienta. A gente aprendeu um pouquinho como que a gente vai se automaquiar, né? Se vestir também, ela dá até uns pitacos. Cabelo também, uns cabelos rápidos, ela ajuda. Exatamente. Inclusive, ela é uma arquiteta fantástica, viu, gente? Ela tá ajudando a gente a construir a nossa clínica. É verdade. Depois vocês acompanhem lá no nosso Instagram, que a gente vai compartilhar todo o processo com vocês, que ela tá ajudando a gente a dar um up na nossa sala. E a nossa roupa com a das Du, que é o nosso closet fora da nossa casa. Então, a gente vai lá e escolhe os nossos looks. Inclusive, você pode usar também os looks. É uma forma mais sustentável, né? De você ter várias possibilidades dentro da sua rotina. Né? É isso aí. Então, bora lá? Bora. Hoje nós vamos falar com uma das referências dessa área. Você já deve ter assistido o outro vídeo dele, deve ter ficado sabendo dessa história maravilhosa dele, inspiradora, que é sobre todo esse mundo do empreendedorismo, do mundo da odontologia. Então, ele nos ajuda todos os profissionais a evoluírem de várias formas, inclusive a parte teórica, mas também ele fala muito sobre empreendedorismo, a parte de publicidade, marketing, experiência do paciente. Né? Mas agora ele vai falar sobre a cirurgia ortognática. Então, com vocês, Mário Rossi. Seja bem-vindo novamente. Obrigado, gente. Obrigado. É um prazer estar aqui com vocês. Vamos lá, vamos começar. Vamos lá. Olha, nesse início, eu acho que a gente pode falar um pouquinho sobre a rede social, né? Que exige muito da parte estética. E isso envolve a ortognática, né? Sim. A cirurgia ortognática, ela é uma cirurgia que, claro, definitivamente ela mexe muito com a estética da face, mas ela não é uma cirurgia com indicação estética. Isso, né? Perfeito. Ela é uma indicação funcional. Então, são pacientes que têm alguma alteração de crescimento, né? Então, todo esse osso nosso aqui, que chama mandíbula, tem uma área de crescimento na nossa articulação, que chama ATM, que dita o crescimento da mandíbula, né? E a maxila, que é a parte superior, ela acompanha esse crescimento. Então, no nosso surto de crescimento, as mulheres até ali 16 anos, homem um pouco mais, 17, os homens são um pouquinho mais atrasados. Durante esse surto de crescimento, às vezes, uma forma bem leiga, a mandíbula cresce um pouco menos que a maxila. Fica pacientes que tem queixo para trás. A mandíbula cresce um pouco mais que a maxila, fica queixo para frente. Um lado cresce mais que o outro, então leva a uma simetria. Quem tem a maxila para trás, mandíbula para trás, leva a alterações funcionais. Por exemplo, o paciente respira mal pelo nariz, né? E às vezes não tem esse diagnóstico, faz cirurgia de desvio de septo, né? Faz turbinectomia, para tudo
com o objetivo de tentar melhorar a respiração, mas é a maxila que está para trás, a mandíbula que está para trás, diminui a via aérea. Então, a cirurgia ortognática hoje é um dos principais tratamentos em congressos de apneia obstrutiva do sono. Né? Perfeito. Então, melhora até 300%, aumenta 300% o volume da via aérea. Né? Então, depois que faz a cirurgia, respira como ninguém. Cirurgia ortognática, ela vai corrigir quem tem alterações na ATM. Então, quem tem, por exemplo, essa articulação aqui da ATM, que parece uma articulação do quadril, um disco deslocado, né? Uma alteração da articulação, começa a ter muita cefaleia, muita dor de cabeça, dificuldade de abrir a boca, né? Dificuldades funcionais na região da ATM. Além disso, quem tem o queixo para trás e diminui a via aérea, os adolescentes projetam o pescoço para frente a fim de aliviar a via aérea. Então deve ser comum você pegar adolescente com 15, 16 anos, com aparelho na boca, respira pela boca, né, e corcunda. E aí a mãe fala, vai fazer RPG, vai fazer físio. E ele precisa respirar. E quando para poder respirar, ele projeta o pescoço para frente para aliviar a via aérea. O ar respira melhor, tudo porque a mandíbula está mal posicionada. Então, ela é funcional. Além disso, mandíbula não cresceu, pouco espaço para os dentes. Então, os dentes começam a apinhar, começam a encavalar, né? Então, não tem espaço. A ortodontista tem que extrair premolar, tem que tentar corrigir isso, porque tem pouco espaço para muito dente. Mandíbula não cresceu tanto que deveria. Essa parte funcional, entre outras. E isso acarreta na parte estética, né? Queixo para trás, então mandíbula para trás, não tem definição de mandíbula, não tem definição de pescoço, fica com muita papada, ela é magra, mas tem muita papada. Maxila para trás, nariz parece grande, a ponta do nariz cai, aqui fica fundo, fica com olheira. Fica com o calo ósseo. Por que fica com o calo ósseo? Porque a ponta do nariz cai. Quando a ponta do nariz cai, porque a maxila está para trás, esse calo, esse ossinho aqui, fica aparente. Então, quando você avança a maxila e coloca a maxila no local, o nariz diminui de tamanho, o nariz empina e some esse calo ósseo. Né? Então, acarreta na parte estética, mas a sua indicação principal é funcional. Se tudo funcional tiver tudo bem e for só alteração estética, aí não precisaria de cirurgia ortognática. Né? Então, aí pode fazer procedimentos estéticos faciais. Então, hoje nós temos a harmonização facial, nós temos implantes faciais, que é a harmonização facial definitiva, onde coloca, né, próteses no queixo, próteses na maxila, né, que são os implantes que são definitivos, mas são reversíveis, uma cirurgia mais simples. Certo. Nossa Senhora. É muita coisa, né? Não, minha cabeça fez Meu 300 Deus, eu comecei a perguntas pensar aqui. em mim e em várias pessoas. Não, Eu já dei uma eu emendada, também. né? Nós fomos coisa dar uma cortada. Não, eu adorei. pensei em mim super. Inclusive, depois eu vou marcar Acabou, 30 minutos já de podcast. Valeu, pessoal. Muito obrigado, esse Eu foi vou o marcar Mário. uma consulta, porque eu acho que, assim, talvez tinha resolvido metade dos problemas que eu passei na minha adolescência, na minha infância. Porque, assim, não, é verdade. Gente, eu usei aparelho dos 7 aos 16 anos. Muito tempo de aparelho acontece por isso. A maxila, né? Você tem uma retrusão de maxila. O problema nós, eu profissionais... Você é linda. Obrigada. Mas é que a gente tem um olhinho crítico. Mas nós precisamos escolhendo os outros, sabe? A Lídia caçou que a gente tá num restaurante e fala, Lídia, eu vou lá dar um cartãozinho pra ela. Vou falar, olha, você já ouviu falar de cirurgia ortognática? Você tem uma alteração de crescimento, vai fazer muito bem pra você. Nada particular. Mas, A gente tem essa vontade no restaurante. não tem, No mercado. Exato. A gente às vezes não quer, porque às vezes parece um pouco chato, né? Ficar reparando, Né? crítico. Sim. Mas é Mas automático. não tem como não... Principalmente no restaurante, a gente olha e fala, meu pai é Moça, É. tira um pouquinho aqui, coloca um pouquinho ali, escolhe aquele lá. melhora um pouquinho. Então, quando a gente tem uma deficiência de óssea, a ortodontia tenta compensar isso, né? Em muitos casos você consegue. Então você inclina o dente para frente, né? Inclina o dente, extrai dentes pré-molares, usa umas ferramentas, por exemplo, mini implantes e tal, para tentar fazer uma movimentação ortodôntica para compensar esse desvio ósseo que tem, né, de crescimento. Só que essa ortodontia é uma ortodontia demorada, é uma ortodontia lenta, é uma ortodontia que às vezes consegue, chama ortodontia compensatória. Em alguns casos, por isso que os ortodontistas são grandes indicadores, né? Em alguns casos o paciente vai procurar o aparelho porque tem uma mordida errada. E aí, quando o ortodontista olha a mordida errada, ele fala, olha, o seu caso é cirúrgico, porque não tem, é muito discrepante, não vou conseguir fazer essa inclinação dentária para chegar na mordida. Então, o seu caso
é cirúrgico, né? E essa ortodontia, para compensar, não é uma ortodontia tão favorável para a saúde do dente, né? Sim. Porque você está compensando um problema. Você inclina a raiz sai fora do osso, começa a ter retração de gengiva, né? E é uma ortodontia demorada. Normalmente Sim. fica a adolescência inteira ali tentando compensar aquilo, né? Sim, e Exatamente. como que a gente, por exemplo, no meu caso, como que eu poderia... Que profissional que teria que ter avaliado isso, por exemplo? Porque você falando isso, assim, parece que se encaixa muito na minha história. Sim. Eu chupava o dedo quando eu era pequena, então meu céu da boca, né, ficou afundado ali, o Sim. palato. E aí, realmente, era tudo isso. Minha mordida fechou, meus dentes encavalaram, Seu tudo né? isso. Fez cirurgia já. Não fiz extração nenhuma, porque a minha mãe é físio e ela, por algum motivo dela lá, ela não deixou extrair, mas era o que os dentistas queriam fazer, extrair dente e tal. E aí, com muito aparelho, a coisa foi Sim. colocando no lugar. Mas, assim, talvez tudo isso poderia ter sido evitado se eu tivesse sido melhor avaliada, entendeu? Sim, sim. E como que uma pessoa, onde ela vai, o que ela pode fazer para não passar por esse processo que eu passei? Legal. Então, muitas vezes os pacientes procuram um odontopediatra, né? Já na infância, adolescência, para colocar aparelhos, aí vai para um ortodontista, aparelhos que vão ajudar no crescimento. Então, enquanto a criança está crescendo, você consegue, né, com aparelhos ortopédicos, direcionar o crescimento dela. Mas, claro, cara, tem casos que você pode fazer de tudo e vai ser cirúrgico, não tem jeito. E tem casos que são borderline, né? Que é caso borderline, ó, se usasse ortodontia você, seu caso é borderline. Se colocar aparelho em você, aí vai conseguir chegar e hoje você vive muito bem, você mastiga, você tem um rosto bonito, né? E tá tudo ok. Tem um carro aqui, tá? Tem um carro aqui. A gente Demareste. inclusive, o último que eu coloquei foi o queixo e aqui A mandíbula. porque eu via realmente essa retração. Você tem a retração. E essa falta de harmonia. E aí eu falei, bom, eu vou fazer a harmonização. Se não resolver, eu vou fazer uma ortognática. Não foi o que eu falei? Foi verdade. É verdade, de verdade. Sim, não, mas hoje tem, né? Se for só estético, tem bastante, né, bastante técnicas ali que dá pra resolver isso. Mas eu acho que o ortodontista é um grande indicador, né? Tá. Então, porque normalmente é normal a criança, adolescente usar aparelho, né? E aí o ortodontista bem formado, bem informado, ele vai saber se aquele caso dá para fazer só com ortodontia ou, em vez de ele só olhar dentes, só olhar a oclusão, ele vai olhar também a ATM, a articulação, ele vai olhar a face. Porque se você pega um paciente que ele é padrão 2, que a gente chama, que é maxila e mandíbula para trás, classe 2, ele vai ter muito dente para pouco espaço. Se você extrai pré-molar, né, uma extração de dente, alguma coisa assim, inclina, para tentar retrair ainda mais, o paciente que respira mal vai continuar respirando mal ou até vai piorar, né? O paciente que tem queixa no nariz, né? Então, a maxila vai mais para trás ainda, o nariz vai parecer maior, vai fazer cirurgia plástica no nariz depois, coisa que não Tudo que precisava. aconteceu comigo. Eu fiz cirurgia no nariz. Não parece, mas eu fiz. Mas foi tudo que aconteceu comigo. Eu Eu fiz, respirava muito usei- mal. eu também. Desvio de septo. Aqui. Tirei. Hoje tem muito otorrino Nossa, que isso. diagnostica também, te recebe indicação de otorrino, porque as pessoas às vezes procuram, né, para fazer uma turbinectomia, carne esponjosa, Isso, nariz, fiz etc. também. E aí o otorrino... um cartãozinho. Eu vou Brincadeira. sair daqui, eu Não, já a gente passo vai ali já na passar clínica, ali. que é aqui Mas- no mesmo prédio, então... Mas o otorrino diagnostica também, fala, olha, o seu caso é ortognática. Você precisa fazer uma cirurgia para reposicionar a posição dos ossos. E depois, claro, se quiser fazer uma plástica no nariz depois, fazer um refinamento, um embelezamento final, tá tudo bem, mas aí vai ser menos invasivo, né? Perfeito. Mas, claro, falando da cirurgia ortognática que vocês tinham perguntado, né? Vocês querem perguntar isso. Cirurgia ortognática é uma cirurgia grande, Sim. né? Então, a cirurgia em hospital, com anestesia geral, envolve todo um preparo antes da cirurgia, envolve um preparo depois. Então, normalmente numa consulta eu fico 2 horas e meia falando da cirurgia ortognática, né? Falando como que é o pós-operatório. Evoluiu muito. Então, é uma cirurgia que o pós-operatório está cada vez melhor, né? Teve uma evolução, a técnica está cada vez menos invasiva. Então, hoje, uma cirurgia ortognática ela é minimamente invasiva. Isso eu confesso que, assim, se eu tivesse que passar por uma dessa, eu morreria de medo. A Porque, maioria dos assim, a pacientes. impressão que a gente tem pra quem é leigo, pra quem não entende, né, é que é muito agressiva. Então, hoje em dia não é tão agressiva assim, ou ainda assim
é agressivo. É uma cirurgia longa, né? Tá. Então, evoluiu bastante. Então, a recuperação tá muito melhor. Tem, com uma semana, 80% do edema já foi embora. Com 15 dias, ele tá alimentando quase 80% do normal. Claro que tem pacientes e pacientes. Tem pacientes que, sim, tem uma recuperação mais rápida. Tem pacientes que tem uma recuperação mais lenta, né? Eu gosto muito de falar a parte negativa da cirurgia antes, porque a pessoa vai mais preparada e ela tira direito e fala, não, era só isso, achei que ia ser pior, né? E a técnica avançou muito. Então, você não sai... Antes ficava com a boca amarrada. Hoje não, você sai abrindo e fechando a boca, você sai falando. Com 3 dias, você já pode comer de colherzinha, você pode comer purê de batata, filezinho de frango, massas em geral. Então, já evoluiu muito. Você não tem dor da cirurgia, nenhuma. E o maior preocupação é o edema. Né? Não preocupação, mas... Porque o edema é bom pro nosso corpo, né? É uma resposta normal do nosso corpo. Resposta inflamatória. Mas como a cirurgia é feita toda por dentro da boca, né? Então tende a inchar bastante. Então hoje nós temos fisioterapia, com kinésio, com drenagem, já no dia da cirurgia. Nós temos alguns... Taping também, né? O taping, né? Que é a kinésio. Nós temos algumas máquinas, né? Por exemplo, a Hiloterm, que fica passando uma água na temperatura ideal para tirar o inchaço, porque o gelo é uma temperatura muito abaixo, né? Então, para controlar o edema, deveria ser uma temperatura um pouquinho mais amena. E a gente tem máscaras faciais que fazem isso, diminuem o edema. Então, hoje está cada vez melhor a recuperação. Demais, né? Evoluiu muito. Mas é uma cirurgia de 4, 5 horas de duração, né? Uma cirurgia com anestesia geral que, sim, precisa de um tempo de recuperação. Uns 15 dias ali, né? Para poder recuperar. Em relação aos profissionais que fazem acompanhamento, todo o apoio do seu paciente, eu acho que é muito importante as pessoas terem noção de que há necessidade de ter um psicólogo orientando ali, porque existem inúmeros casos e por mais que algumas pessoas tenham recuperação mais rápida, isso vai envolver a aceitação dela e o processo de adaptação com um novo rosto, né? Até porque vai mudar a parte estética e também de passar pelo processo de ficar inchada, de não conseguir comer, que é uma das coisas mais prazerosas da nossa vida, né? Comer o que você gosta, então você vai ter privação disso. Até porque pelo processo de recuperação no pós-cirúrgico, a gente se preocupa muito com a parte anti-inflamatória, estratégias específicas para a recuperação, para otimizar a cicatrização. Exato. Então a pessoa tem que fazer... tem que se dedicar para a alimentação, inclusive, né? E ter esse apoio, esse respaldo. Quais são os profissionais que você indica, assim, para... Tem que ter uma equipe multidisciplinar, então, fisioterapeuta, uma fono, né, para fazer as mímicas faciais, os exercícios, uma fisioterapia pós-operatória, nutri, é muito importante. Então, antes da cirurgia, a gente faz uma dieta ali, né, para diminuir ainda mais edema. Então, evita álcool, evita farinha branca, diminui sal. E aí o paciente tem menos retenção de líquido. Vocês podem me dizer melhor. É isso mesmo. Né? É isso mesmo. Então, e no pós-operatório, claro. Então, uma alimentação mais nutritiva, suplementos alimentares, se alimenta de 2 em 2 horas, né? Alguns alimentos para ajudar o intestino a funcionar, né? Porque vai mudar um pouco a consistência. Mas se você faz um acompanhamento legal, com 15 dias o paciente está se alimentando muito bem. Está comendo massas em geral, tá comendo arroz, feijão, tá comendo filezinho de frango, carne de mais macia, então com 15 dias. Com 3 meses a gente libera comer qualquer coisa, né? Então aí pode comer até pedra. Mas alimento duro, né? A gente evita por 3 meses, que é o tempo de cicatrização óssea. Após 3 meses tá tudo ok. Então esse cuidado com a Nutri é importante, com a físio, com a fono, um acompanhamento psicólogo para ajudar no pós-operatório. Nós temos hoje cada vez mais, fazemos uma reconstrução tomográfica 3D e o paciente vê o movimento que vai acontecer na face. Né? Então, o paciente já entende como a mandíbula vai ficar, como o nariz vai ficar. Claro, numa reconstrução 3D, não é a foto dela, mas só para ela entender o movimento e a mudança que vai causar isso na face. A gente consegue, numa análise facial, dosar isso. Tem paciente que nós vamos mudar pouco, tem paciente que a gente muda mais o rosto, né? Então, a gente consegue controlar essa mudança, né? Sim, perfeito. Muito... Mais uma vez, né, a gente trouxe aqui uma especialidade que trabalha com equipe multi e aqui nos bastidores a gente estava falando, né? Eu, como sempre, vocês já sabem, vocês que me assistem a gente sempre, eu sou uma viciada na psicologia, na psiquiatria, tal, comportamento, é o que eu gosto. E eu estava falando com ele o quanto é importante lidar com essa parte psicológica antes, né?
porque além da mudança que acaba trazendo, apesar de positiva, apesar de que o paciente vai procurar também pela essa parte estética, mas às vezes pode abalar muito, né? Sim. Então é importante fazer esse acompanhamento e eu sempre enfatizo porque ainda em consultório vejo muita resistência de paciente com a parte psicológica, com a parte psiquiátrica. Sim. Como se fosse uma coisa ruim. Um preconceito, um preconceito mesmo. Então, eu sempre enfatizo e levanto essa bandeira. E a parte de nutri, né? Lógico. Não tem nem discussão. Não tem nem discussão. É. Aqui a gente tem uma que tá... Assim, a Inara, por conta da vida, né? Acabou atraindo mais pacientes dessa área de ortognática, assim, bem mais do que eu. Eu acho que você podia falar um pouco da sua experiência de como é acompanhar esses pacientes. A gente começou com a Lana, que foi essa paciente, né? Então, eu nem conhecia essa cirurgia. E aí, ela virou pra mim e falou assim, você também precisa. Aí eu falei, meu Deus do céu. Eu acompanhei ela e foi gratificante, na verdade. Porque eu acho que uma das principais coisas na nutrição, na nossa profissão, no geral, da área da saúde, é você conseguir ajudar a pessoa a evoluir no objetivo dela, principalmente quando é um tratamento de uma coisa muito pontual, de uma doença ou de uma cirurgia. Sim. Então, é gratificante você ajudar a pessoa a evoluir, a ter paciência, a evoluir até na consistência da alimentação, né? Então, eu acho que o pós-cirúrgico, para mim, me dá muito prazer, principalmente a face que lida com estética, o prazer de você se sentir bem, mais bonita. A gente discute muito sobre isso aqui no podcast também, né? Sim. E durante o pós-cirúrgico, até na verdade a preparação, a gente deve se preparar para entrar na cirurgia, então desinflamar o corpo, começar com uma alimentação mais anti-inflamatória, colocar várias estratégias ao longo do dia. Antioxidantes, né? Retirar aqueles alimentos que têm um índice glicêmico mais alto, que é ter uma absorção mais rápida de carboidrato, açúcares, farinha branca, igual você disse, né? Sim. Se preparar para a cirurgia, cuidar da imunidade, porque se alimentando bem você já auxilia o seu processo, né? Muito. Cuidar de todo o processo de microbiota também, né? Porque a própria anestesia prejudica, né? E, além disso, essa parte hepática também, né? Eu tô acompanhando um paciente que ele fez um transplante capilar. E o transplante capilar, ele usou só local. Né? Então, assim, só que é uma grande quantidade de anestesia local, né? Sim, e aí ele refez os exames bioquímicos e as taxas, né, hepáticas dele lá, TGO, TGP, gama, tudo alterado. E aí ele sem álcool, sem, né, com uma dieta super... Ele olhou e falou, mas por que isso aconteceu? Eu falei, calma, você tá... muita parte... Pós-operatório. No pós-operatório aí... Com calma, que isso vai estabilizar. Então, tem todas essas questões envolvidas, é muito importante. Né? Uma equipe multidisciplinar, né? E eu opero com mais 2 cirurgiões, até para cirurgia, né? A gente sempre opera, eu 3 cirurgiões, né? Um de cada lado e um na cabeça, mais o instrumentador, o anestesista, toda essa equipe multidisciplinar. Então, envolve muita gente mesmo para que tudo saia perfeito e como a gente gostaria que saísse, né? Acho que a hidratação também é um ponto muito importante para falar, porque as pessoas se esquecem de beber água, às vezes está deitado, não quer levantar para ir ao banheiro. Sim. Então, se hidratar. Tem o tempo de jejum da anestesia geral, né? O tempo da cirurgia. Então, termina a cirurgia desidratado, né? Precisa hidratar. Então, são vários pontos, sim, indispensáveis na nutrição e de vários outros profissionais da saúde que a gente tem que se atentar para qualquer cirurgia. Pra qualquer procedimento. Né, exatamente. E eu fico feliz que você oriente o seu paciente a buscar esses profissionais, porque, infelizmente, ainda existem os profissionais que não dão atenção. Sim. E, às vezes, o paciente vai e opera no hospital, e aí o hospital não oferece a dieta adequada para aquele caso, e aí prejudica o processo de recuperação do paciente. Isso é muito triste, né? Porque, às vezes, a pessoa poderia, igual você falou, em 3 meses já está comendo o que quisesse. Exato. Aí não tem orientação. Quando bem orientado, né? Quando bem orientado, a coisa... anda a passos largos, né? Que eu falo. Agora, quando você é mal orientado, então, assim... Aqui no podcast, a gente tenta trazer... a gente só traz pessoas de altíssimo gabarito, né? Pontuados aí numa ética profissional muito legal, numa ética científica muito legal, né? Pautado muito na ciência. Então, busquem sempre isso. Não se acomodem, vocês como paciente. Não se
se sintam satisfeitos só com um tipo de opinião, só com um tipo de informação. Vai atrás para entender quem é a pessoa que está te atendendo, de onde veio, onde fez, igual ele falou, onde fez a residência dele, o que procurou fazer da vida, como que trata com os outros pacientes. Isso é muito importante, a gente não se acomodar, né? Sair dessa cultura também de só, o que foi dito e acabou. Não. Vamos buscar entender, né? Exato. Quem tá lidando com a gente. Eu tenho certeza que se você precisa fazer a cirurgia e tinha medo, hoje a gente te encorajou. Com certeza. Não é? Que Sim. bom, que bom. Mário, muito obrigada. Imagina, eu que agradeço, adorei estar aqui, vocês são demais, bom. Parabéns aí pelo projeto de vocês, fiquei mais fã ainda. Parabéns Obrigadão. também pelo seu Obrigado. trabalho, por toda a sua É história. inspirador conversar com você. Ah, E que pode isso, esperar que a gente. gente vai passar lá pra tomar um café, Vamos, E comer vamos lá bolo. ter um conhecer. papo. E eu vou ter que marcar uma consulta. Até parece, tá Eu ótimo. também. Tô devendo. Pessoal, nós ficamos por aqui. Curtam esse vídeo, comentem, se Compartilhem. inscrevam no canal, compartilhe com a galera aí que você sabe que precisa fazer essa cirurgia, mas tem medo, né? Aqui tá uma super indicação de um profissional extremamente competente, E certo? indique também para as pessoas que querem se especializar nessa área, que gostariam de fazer um curso. Sim. Aí o Mário tem várias opções aí de curso. Tenho certeza que ele vai ter o prazer de ensinar também sobre essa área que eu acho que é fantástica, mudar, né, a autoestima da e pessoa. tem outros profissionais tão competentes saúde. quanto ele, né? Exatamente, Isso é de afagar maravilhoso. o peito, da gente saber que tá sendo bem tratado. Exatamente. Né? Então vocês estão De frente com as Nutris.